Oi, gente! Na aula de hoje eu vou trazer para vocês mais 10 dicas sobre como falar e escrever corretamente. Já tem uma aula aqui no canal, foi a primeira parte, com 10 dicas também. Se você tiver interesse, vai lá e aprenda um pouco mais. A primeira dica é sobre essa expressão muito comum que causa muita confusão entre as pessoas. A gente junto e a gente separado. Pelas imagens você pode perceber que a gente está ligado a uma função. Então, neste caso aqui da imagem, nós temos um agente policial. Agente separado, pela própria forma como é escrito, se remete a gente. Então, há uma quantidade de pessoas, incluindo você, é claro. Além do agente de polícia, há também agente de saúde, agente de endemias. No caso do agente separado, você vai usar essa expressão com o sentido de nós. Porém, chamo sua atenção para o seguinte: cuidado com o verbo. Se você vai usar a expressão agente, você vai usar o verbo no singular. Então, a gente vai viajar, a gente foi ao circo, a gente saiu mais cedo. A expressão a gente dá ideia de quantidade, logo, a pessoa pode se sentir impulsionada a usar o verbo no plural, o que ficaria completamente errado. A gente vamos, a gente fomos e a gente saímos. Então, preste bem atenção quando você for usar a expressão a gente, que é com o sentido de nós, pessoas, grupo em que você está inserido. Porque se você vai usar a expressão a gente, o verbo vai ficar no singular. Se você for usar nós, aí sim, o verbo vai para o plural. Então, lembrando, agente junto é uma função, agente de polícia, agente de saúde, etc. E a gente, referindo-se a pessoas, é separado. Na segunda dica, eu vou trazer para vocês algo que já foi tratado aqui no canal. Eu vou ler primeiro e depois você vai observar. Caso você não tenha identificado, o link já está aqui em cima para você ir lá e adquirir um pouquinho mais de conhecimento sobre este assunto. Vou ler a frase. Gostou, tá gostado. Não gostou, pode surtar. Tem mais outra mensagem aqui. Vou nem falar nada. Pela forma como eu li, você já deve ter observado que tem algo estranho aí. É isso mesmo. Os verbos, eles deveriam estar no infinitivo, ou seja, na forma normal, sem conjugação, do jeitinho que eles estão escritos no dicionário, por exemplo. Então, o correto seria: não gostou, pode surtar. Vou nem falar nada. A forma como a gente fala, às vezes um pouco preguiçosa, não sobressai o R. Este problema se transfere para a escrita. O contrário também acontece. Quando não é para usar o infinitivo, quando é para o verbo estar conjugado e as pessoas insistem em colocar o R no final. Por exemplo, eu consegui. Aqui neste caso, o verbo está conjugado. Eu, primeira pessoa do singular, o verbo tem que estar conjugado. Eu consegui e não eu conseguir. Só de você ler, você já percebe que tem algo errado. Ela está, o verbo estar, conjugado, e não ela estar. Terceiro exemplo, eu vi e não eu vi. O segredo está
na leitura. Antes de você dar aquele clique e postar, leia e veja se de repente você colocou um R a mais ou um R a menos. Terceiro exemplo, sob e sobre. Duas palavrinhas parecidas no som, principalmente, mas com significados bem diferentes. As crianças estão sob os cuidados da avó. Isso significa dizer que a avó está acima das crianças. Todas as direções, todas as ações são determinadas pela avó. As crianças estão abaixo da tutela da avó. A autoridade do pai sobre os filhos. O pai está acima dos filhos. Estamos sob o sol, ou seja, abaixo do sol. O sol está acima de nós. A chuva cai sobre a terra está embaixo e a chuva vem de cima. Algo muito simples que, se você prestar atenção, você não vai errar mais. E falando em sob, sobre, embaixo e em cima, a nossa quarta dica traz exatamente essas duas expressões que causam confusão porque muitas pessoas ficam sem saber quem que é escrito junto, quem que é escrito separado. Então, com essa sugestão da imagem, este movimento que você faz com os seus dedos, você não vai errar mais. Observe, os dedos embaixo, onde eles se encontram, onde se juntam, na parte de baixo, você vai se lembrar que escreve junto, embaixo. Na parte de cima, eles estão separados, então, em cima. Simples assim. Se você memorizar essa dica da imagem, não tem mais erro. Mas se ainda assim você tiver dúvida, pergunte, dá um Google, não avance, não cometa gafes, não erre. Agora vamos para a quinta dica. Eu vou trazer aqui para vocês 3 palavrinhas que têm um som parecido. Observe: assoar, suar e soar. São 3 expressões usadas no nosso dia a dia que muitas vezes as pessoas usam aleatoriamente, como se fossem uma coisa só. Mas cada uma, apesar de terem um som parecido, cada uma tem a sua função, o seu significado e a sua forma de escrever. Assoar, com esse azinho na frente, é o mesmo que limpar o nariz. Então, quando você estiver gripado, você vai assoar o nariz. Então, o menino vai assoar o seu nariz e não soar. Assoar é limpar o nariz. Suar é quando você está transpirando. Estamos aí chegando no tempinho de calor. Vamos muito usar essa palavra. Então, suar. Então, eu suo. Suar. E não assuo ou sou, pelo amor de Deus. Suar, de suor. E soar é o mesmo que produzir algum som. É o mesmo o movimento lá do sino, ou quando alguém está emitindo algum som com qualquer tipo de instrumento, até mesmo com as palavras. Então, assoar, limpar o nariz, suar, transpirar, né? É o suor. E soar, produzir algum som. Mas ainda tem assoar. Eu deixei separadinho porque é uma expressão que, embora exista, eu mesma não conhecia essa expressão, mas existe. E ela pode ser escrita ou lida e você pode ficar na dúvida. Então, existe também assoar, que é juntar pessoas para fazer um motim
ou insultar com vaias. Eu deixei separadinho porque não é uma expressão muito comum e também para evitar algum tipo de confusão. Porque o mais importante que eu considero neste momento é que você consiga discernir estas três palavrinhas que são de fato do nosso uso cotidiano. Assoar, você vai assoar o seu nariz. Suar, quando você está suando, de suor. E soar, quando o som está saindo de algum instrumento ou de algum lugar. Sexta dica: ão e ão. Palavrinhas terminadas com AM e palavrinhas terminadas com a, tio e o. Cada uma tem a sua função e elas não podem ser lidas nem escritas aleatoriamente. Quando um verbo terminar com AM, significa que ele está no passado. E quando um verbo terminar com a, tio, o, significa que ele está no futuro. E ele deve ser lido conforme está escrito. Falaram, o verbo falar no passado. Falaram, no futuro, falarão. Olha como tem uma ênfase. Cair, caíram, passado, cairão. Sair, saíram, passado, no futuro, sairão. Estudar, estudaram, passado, no futuro fica estudarão. Dormir, dormiram e dormirão no futuro. Observe que as expressões no futuro, elas têm uma ênfase que deve ser dada. E isso, a presença do AM ou do a ou tio determina o tempo em que o verbo está sendo usado. Sétima dica. Nós temos aqui uma conversa de WhatsApp, onde duas pessoas conversam e uma delas diz que a documentação está em dias. A outra pessoa pergunta: em dias de quê? E a de cá está em dias, ela não consegue compreender, ainda ri. A outra pessoa pergunta: dias de chuva? Dias de sol? Aí a primeira pessoa diz: não, está tudo certo, isso que eu quis dizer. Ah, sim, está em dia. As duas expressões existem. Se você for usar a expressão em dias, você vai ter que especificar a expressão dia. Você está querendo dizer que são dias de quê? Quais dias? Você vai qualificar o substantivo dias. Se você for usar a expressão em dia com o sentido de que está tudo ok, que está tudo certo, que está tudo em ordem, é no singular, tá? Então, se você quer dizer que está tudo bem, está tudo em dia. Se você disser que está tudo em dias, aí você vai ter que especificar. É dias de quê? De alegria, dias de tristeza, dias de dor, dias de festa. Então, fica atento a isso aí para não cometer esse erro. Oitava dica: a concordância do verbo fazer no sentido de tempo. O verbo fazer, quando ele está indicando o tempo transcorrido, ou seja, que já aconteceu, ele sempre vai ficar no singular. Por favor. Pode fazer, falar, escrever de olho fechado. Então, se você vai se referir a tempo passado, o verbo fazer vai ficar no singular. Faz 30 anos que moro em Jacobina. Hoje faz 10 anos que vovó morreu. Já faz 3 horas que estou te esperando. Não importa a quantidade de tempo, sempre o verbo fazer vai ficar no singular. Nona dica. Há 2 meses atrás recebi meu auxílio transporte. Aparentemente não tem nenhum erro aqui, mas nós vamos perceber que o verbo haver, quando indica
tempo transcorrido, ou seja, um tempo que já passou, ele dispensa a palavra atrás. Pois se o tempo é transcorrido, se já passou, ficou atrás. É uma redundância. Não há necessidade de você colocar a expressão atrás, porque o verbo haver já indica que é um tempo que está lá atrás. O correto é: há 2 meses recebi meu auxílio transporte. O verbo haver aqui, já está indicando que são 2 meses passados, 2 meses atrás. Há 10 anos minha filha nasceu. Então, dispensa tanto na escrita quanto na fala. Acaba sendo até um vício. Quando você vai usar o verbo haver com sentido de tempo, você já colocar a expressão atrás, mas está errado, é uma redundância, é desnecessário. 10ª dica. Na 10ª dica, você vai desfazer qualquer confusão sobre o para mim ou para eu. Observe estes exemplos. Este dinheiro é para mim fazer a feira. Este dinheiro é para eu fazer a feira. Se você olhar um pouquinho pela lógica, você vai perceber logo que quem é que faz alguma coisa? Mim ou eu? Então, nós temos aí o verbo fazer. Se tem o verbo fazer, quem conjuga o verbo fazer é um pronome pessoal, eu, e não um pronome oblíquo, mim. Então, o correto é: este dinheiro é para eu fazer. Quem faz alguma coisa sou eu e não mim. Agora, observe estes exemplos. Este dinheiro é para mim. Este dinheiro é para eu. Então, aqui nós temos um sentimento de posse. A gente não diz: este sapato é para eu, esta roupa é para eu, esta comida é para eu. Nós usamos o pronome oblíquo neste caso. Este dinheiro é para mim, esta roupa é para mim, este sapato é para mim. Se não tem um verbo, se não tem uma ação a ser executada, então o correto é usar, neste caso, o pronome oblíquo. Porém, quando a expressão para mim dá uma ideia de opinião, aí é diferente. Normalmente ela vai ficar entre vírgulas e o som, a forma como é lida é diferente. Este dinheiro é para mim necessário. Então é como se eu estivesse dizendo: este dinheiro é, na minha opinião, necessário. No segundo exemplo, para mim, ter saúde é essencial. Ou seja, na minha opinião, ter saúde é essencial. No terceiro exemplo, foi difícil para mim fazer medicina. Observe que está entre vírgulas. Destaca aqui a questão da opinião. No quarto exemplo, já se configura de forma errada, embora seja a mesma frase, porque o sentido se torna outro. Foi difícil para mim fazer medicina. Mim não faz nada. Então, o correto aqui seria: foi difícil para eu fazer medicina. Aqui é a execução de uma ação e não uma opinião. Então, quando é para se executar uma ação, para eu. Quando tem o sentimento de posse, para mim. E quando vai expressar uma opinião, é o para mim também, só que entre vírgulas. Tem uma pequena atividade agora, vocês vão fazer como de costume. Se tiver alguma dúvida, vocês têm como me acessar pelos canais disponíveis. E é isso, pessoal. Avalie a aula, curte, comenta, compartilha e até a próxima.